Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o podcast da RM+, o maior escritório de projetos estruturais do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, sou sócio e head de negócios. Estou aqui com a minha amiga, host do podcast, já, Isa. E aí pessoal, eu sou a Isa, coordenadora de marketing aqui da RM+. Sejam bem-vindos a mais um episódio da RMcast. Isso aí. Quantos podcasts já gravou, Isa, você? Acho que só eu, uns 20, acho. Mas Tudo no total, isso? Sério? no total a gente já tá com 30 e poucos. Legal. Então no comecinho que eu não tava gravando ainda, né? Esse aqui deve ser o quê? 30 e poucos. Tá. E é um podcast especial. A gente trouxe hoje, acho que é a primeira vez que a gente traz um cliente aqui. Sim. E é um cliente especial porque a gente já está há muito tempo juntos, com muitos projetos já em conjunto, né? São vários projetos, muitos metros quadrados. E que é o pessoal da P4. Quem que a gente trouxe aqui? Apresenta o Gustavo. A lista é grande. É bastante coisa. E eu gostei do que ele escreveu aqui, achei legal. O que a gente tem aqui com a gente hoje, Gustavo Zanforlin, engenheiro civil, formado em 2005 na UEL, Universidade Estadual de Londrina, do meu Paraná. A maior parte dessa carreira foi no mercado imobiliário, passando pela Gafisa e pela Think Construtora. Em 2011, fundou a P4 Engenharia com o propósito, olha que legal, de fazer uma empresa arroz com feijão bem temperado, focada no que realmente importa no negócio, que são os 4 pilares: custo, prazo, qualidade e segurança do trabalho. E, claro, acreditando de verdade nas pessoas. Seja bem-vindo, Gustavo. É isso aí, muito obrigado pelo convite. E é uma honra estar com vocês aqui. Acho que uma iniciativa super bacana, vindo ainda mais um escritório aí de projetos, né? De fato, transformando aí o nosso setor. E muito bacana, obrigado pelo convite. Legal, o prazer é nosso, Gustavo. E eu acho que para começar, então, de repente, ele poderia explicar esse propósito, como é que surgiu o P4, e o que é esse arroz com feijão bem temperado, né? Acho que a gente veio, eu vim de empresas grandes aí, além da Gafisa e da Think, que são empresas do mercado do setor imobiliário. Eu trabalhei na ALL, América Latina Logística, uma empresa do grupo 3G na época, Ambev e tal. E cara, a gente via que nas grandes consultoras, nas grandes empresas, tinha muita burocracia que acabava deixando com que as pessoas não olhassem para o que realmente importava no negócio que cada uma tinha como função dentro da empresa, etc. E a gente falou, a gente precisa fazer, de fato, um negócio mais arroz com feijão e focado no que realmente importa. E aí veio o que realmente importa numa obra, numa construção, né? E aí veio os 4 pilares, por isso do P4, que são custo, prazo, qualidade e segurança do trabalho. E a gente diz lá que nada além disso importa, né? A não ser as pessoas que fazem os 4 pilares, mas nada além disso importa. Tudo que tem fora os 4 pilares são coisas acessórias, né? Então, e eu acho que daí todo mundo que entra na P4, todo mundo que começa a trabalhar com a gente, recebe isso de forma fácil, clara, do que ele tem que fazer. Legal. As pessoas são quem constroem esses pilares, né? Exato. E eu acho interessante isso do P4, porque vocês tiveram isso há alguns anos atrás, né? 2011. E até hoje vocês não acrescentaram, não foi necessário acrescentar nenhum pilar. Não. E nem tirar nenhum pilar, como é muito solicitado pra gente às vezes, né? Exatamente. Se mantiveram os mesmos 4 até hoje. É isso aí. Muito bom. Uma outra coisa interessante do Gustavo que a gente não falou, mas que eu fiquei sabendo, Gustavo, é que você só usa camiseta preta, é isso mesmo? É verdade isso aí? Eu vi ele hoje, eu falei, ele tá de preto. Eu torci muito pra você vir de preto, mas é verdade isso? Na verdade, não é pra imitar ninguém aí, né, dos famosos, mas eu encontrei algo nessa história de usar sempre a mesma roupa, que é muito interessante, que a gente não pensa além da facilidade. Eu sou muito do minimalismo, procuro ser, da vida fácil, do arroz com feijão bem temperado. Mas algo que eu encontrei que o interessante é que quando a gente muda muito a roupa, a gente acaba não sendo nós mesmos, né? Então o Gustavo com uma camiseta vermelha é um Gustavo, o Gustavo com a camiseta preta é outro Gustavo. E você estando não com a mesma cor, etc., mas muito próximo com a sua vestimenta, eu acho que você fica mais você todos os dias. Então, eu acabei adotando isso muito mais por isso e pela facilidade também, né? Legal. Eu tenho um presente especial para você hoje, porque quando me contaram isso, eu me identifiquei, porque eu também quem me acompanha, convive mais comigo, que legal. Essa camiseta preta aqui, por exemplo, eu tenho várias.
Eu também sou a favor do minimalismo. Eu não uso a mesma, só pra deixar claro pra gente. Eu não uso a mesma, eu tenho umas 12 lá. São todas iguais, mas são diferentes. Exatamente. Eu sou desse, abre o meu armário, é a mesma camiseta, várias, e eu vou utilizando. E, inclusive, acho que é o Barack Obama que falou isso, que ele não escolhe a roupa dele, porque ele tem tantas decisões para tomar ao longo do dia, que escolher a roupa acaba sendo uma decisão a menos. Então ele deixa para alguém escolher. De fato, tem todas essas coisas que o pessoal fala, mas eu encontrei essa coisa de você ser você mesmo, sabe? Você sempre parecer ser você. Sim. Né? E não ter... Mas... e tem uma outra curiosidade que você não sabe. Durante a semana é preta. Final de semana é branca. É branca? Cara, Ninguém sabia aqui, mas tem essa curiosidade. O pessoal pode achar que eu tô só falando isso só porque ele é meu cliente. Mas tá brincando. Não, eu tenho a branca de final de semana também. De vez em quando vai a preta, mas eu tenho a branca também. E olha só que bacana, você falou de minimalismo. Eu tenho um presente pra você que é a camiseta que eu uso, que é da... Eu vou fazer uma propaganda aqui, eles nem são patrocinadores, mas... É a Minimal Club, que tá aqui, inclusive, ó. Minimalismo. Deixa eu saber eles adotam. Por enquanto eu tô reserva, tá? Me sinto melhor com a malha da reserva. Isso. Mas quem sabe eles me conquistam aí. Esse é eu gosto muito, assim. Espero que você goste também, Gustavo. Muito bom. Agora, quem sabe ele começa a trocar porque a gente sai igual. Exato. Bom. E eu queria saber de você, como foi o começo da P4? Como foi só você no começo? Já tinha uma equipe? Como que foi esse começo pra vocês? Porque agora vocês estão comemorando, foi essa semana os 12 anos de P4, né? Dia 6 de junho. Então, que legal. E como que foi esse desenvolvimento pra vocês? A gente começou então em 2011, eu e um amigo, Francisco. Como a gente não tinha condição nem financeira e nem de relacionamento para já sair montando uma construtora, o plano de negócio naquele momento era a gente começar como empreiteiro de mão de obra, que como a gente tinha muitos relacionamentos com engenheiros de obra, que seriam nossos clientes, nossos potenciais clientes, a ideia então era começar como empreiteiro de mão de obra, fornecendo mão de obra para as grandes consultoras. Né? Dessa forma a gente tinha um escritório de 30 metros quadrados no centro de Barueri, ao lado de um terminal de ônibus, porque a gente recebia muito colaborador, funcionário ali de obra para fazer registro e etc. no escritório. E éramos em 3 ali no escritório. Então a empreiteira ela exige uma estrutura muito menor do que a da construtora, né? E assim começou, mas dentro de um plano de negócios de a gente virar construtora no futuro e depois virar incorporadora, né? Já estava dentro. Já estava dentro de um business plan que eu tinha feito. E o nome já era P4? E o nome já era P4. Mas logo em 2012, para nossa surpresa, surgiu uma oportunidade, a primeira oportunidade como construtora. E aí veio o Thiago, nosso sócio até hoje. E aí sim as duas empresas começaram a serem tocadas em paralelo. A empreiteira seguiu até 2016. Até para eu encerrar o assunto dela aqui, a gente fechou em 2016. Ela fez mais de 60, 70 obras espalhadas São Paulo, Rio de Janeiro, Gafisa, Tecnisa, Odebrecht, Cirela, enfim, muitas consultoras conhecidas. E já em 2016 a consultora já estava com um porte bastante interessante. Na época acho que já estávamos na 20ª obra, alguma coisa desse tipo. E aí ela conseguia seguir com suas próprias pernas, né? Então a gente acabou fechando a empreiteira e seguiu com a construtora. Eu lembro, eu peguei toda essa fase, né? O primeiro projeto nosso acho que foi 2013, 14. Qual foi o primeiro projeto? Foi como é que chama? Croma. O Croma foi o primeiro, Croma, verdade. Osasco. Depois veio, como é que chamava? Aquele da associação? O Frei Tito. Nelson Mandela. E Frei Tito, isso aí. Legal. Então que foi um desafio, tem uma história curiosa aí, posso fazer um parênteses? Claro. Eu acho que a P4, eu, Thiago, os sócios, os executivos todos hoje, a gente é advindo de empresas de mercado, de Gafisa, de Even, etc. E a gente vem do médio alto padrão, né? E em 2015, ali, 16, a gente enxergando esse mercado econômico do Minha Casa Minha Vida, tal, na época, a gente falou, a gente precisa entrar nesse negócio, a gente precisa aprender a fazer obra padrão econômico, né? E vocês foram super importantes naquele momento, porque a gente pegou esse projeto, a gente tinha que entregar unidades a um preço muito menor do que a gente estava acostumado no médio alto.
E aí, cara, foi eficiência de projeto na veia, foi reengenharia na veia. E nós ficamos durante 1 ano estudando esse projeto, eram 800 unidades em São Bernardo do Campo. Esse projeto virou um case na Caixa Econômica depois, porque foi um projeto num padrão muito elevado, comparado com outros projetos da Caixa, que é do Faixa 1, né? Esse projeto é um projeto do Faixa 1. E foi um sucesso. Então a gente aprendeu, graças à ajuda de vocês, a gente refez o projeto, já havia um projeto estrutural. É verdade. A gente refez o projeto, né, Nath? E aí a gente conseguiu viabilizar custo, conseguiu fazer a obra, entregamos. E foi um sucesso. 11 pilares estruturais. Eu sabia que a Natália não ia conseguir não contribuir com o podcast aqui. Mas era isso que a gente queria. Tava esperando. Então, e aí a gente aprendeu a fazer o econômico. Durante um período, até antes da pandemia, nosso portfólio ficou 70% econômico, 30% médio-alto. Hoje ele virou, né? Com aumento de custos, os projetos econômicos ficaram menos viáveis. Então, hoje a gente tem 80% no médio-alto e 20% no econômico. Virou bem, né? Virou bem ao contrário. E no fim, a gente acabou sem querendo, acabou criando 2 cestas para colocar nossos ovos importantes, né? Dentro do mesmo setor. Né? Que é o que eu costumo falar. Eu não gosto muito dessa coisa de diversificação fora do negócio. Sim. Né? Todo mundo fala, pô, a gente precisa diversificar os negócios e tal. Eu gosto de diversificar dentro do nosso próprio negócio. Exato. Como casar várias vezes com a mesma mulher, ao invés de ficar casando com um monte de mulher. Exatamente. Né? Então eu prefiro diversificar dentro do nosso negócio. Eu acho que aí a P4 hoje diversificou bastante, depois a gente conta um pouco mais, mas dentro do nosso negócio, dentro do que a gente sabe fazer, né? Legal, eu acho que a gente inclusive tem muita sinergia nesse sentido, porque eu posso dizer a mesma coisa da RM. Inclusive a gente tem até momentos parecidos. RM e P4, a gente cresceu, né? Juntos, assim, e muitos dos que vocês passaram, às vezes eu ouço a história de vocês e a gente também passou por isso. E esse momento, 2013, 14, 15, acho que até 17, o mercado Minha Casa Minha Vida foi o que realmente impulsionou o mercado imobiliário. Então, a gente também, por essa questão, tinha uma representatividade muito maior desses projetos econômicos. E girava também... Era mais da metade, 60%, 65% dos nossos projetos eram do segmento econômico. Recentemente também viramos essa chave, o médio alto está representando mais. Esse ano, inclusive, chegou próximo de 80%, o médio alto. Mas é algo que pra gente foi importante também, né? Foi importante. E uma história só para complementar a história do Croma, foi o primeiro projeto. É interessante contar isso, de onde surgiu a parceria, né? A gente, na época, até o Croma, a gente fez uma permuta lá, né? Fizeram? Fizeram? Você não sabia dessa? Não lembrava disso. Foi. Então, parceiro tem que participar, Parceiro. Eu conto essa história aqui porque, poxa, às vezes... Vocês têm ainda o imóvel lá? Não, então, a gente vendeu. Mas a gente fez essa pergunta, a gente topou fazer isso com vocês pela parceria. Aposto que venderam bem, aposto que foi um bom negócio. Não, foi bom. E olha, não analisando só o valor do imóvel, né? Se eu colocava a parceria no lifetime value, é muito mais. Sim, vale muito mais. Mas a gente fez essa parceria com vocês, acho que foi o único projeto que a gente fez permuta, foi o primeiro projeto da P4. A gente gosta de desafiar nossos parceiros. Foi um desafio que a gente aceitou, a gente gosta de desafio. E eu brinco que foi o projeto que mais demorou pra gente receber também, porque eu vendi depois de uns 8 anos o apartamento, mas acho que valeu muito a pena. Você vê como valeu a pena? Valeu muito a pena. E às vezes eu pego o Raul, meu sócio, e falo, cara, a gente não pode esquecer do que trouxe a gente até aqui. É isso. Então, às vezes é esse negócio, esse relacionamento com os parceiros que trouxe a gente aqui. A gente não pode mudar. É isso aí. E eu conto essa história como exemplo. Que legal, eu não sabia dessa. Muito bom. Muito legal. A Nath fez um bom trabalho. Foi. E colocar uma permutinha em vocês na época. A Nath tá desde o início ali. Que legal. E tem uma coisa que é super interessante sobre vocês. Nesse último mês, o Fê estava contando que a gente fez o nosso manifesto de cultura, fez a apresentação, tudo, pro pessoal daqui, pra gente fortalecer aquilo que a gente já vivia aqui dentro, né? Então, pra gente separar em tópicos, digamos assim, de quais seriam os nossos valores dentro da empresa. E vocês têm também esses valores muito fortes, tanto que já vale aí pra quem tá assistindo, entrar no site da P4 lá, vocês conseguem ler o manifesto e também ver um vídeo que ficou super legal com vocês. Sim.
E tem uma coisa que vocês falam do manifesto que é de surpreender positivamente e de quebrar os mitos que existem no nosso setor. Sim. Queria que você comentasse sobre isso no dia a dia, nas obras, dentro da P4, no escritório, como que esses valores eles fazem parte do dia a dia de vocês? Sim. Na verdade, o manifesto, eu costumo dizer que é o seguinte, só voltando um pouquinho no tempo, acho que a grande sabedoria de um líder é saber explorar no bom sentido, né, o máximo das pessoas, impactar as pessoas, desenvolver as pessoas, etc. E deixar que as pessoas, e ter pessoas que têm o potencial para ser melhores que ele, sim, no time, etc. E eu acho que a P4 foi fundada dessa forma. Eu fui deixando, óbvio que a empresa começou muito com uma característica minha, depois junto com o Thiago, na consultora, um pouco da característica dele, mas eu sempre tive a inteligência de deixar a empresa fluir, sabe? Deixar a empresa ir criando a sua própria cultura, obviamente com limites dentro daquilo que eu acreditava, e ela nunca fugiu desses limites, né? Então, por sinergia, as pessoas foram aparecendo e chegando na nossa vida e tal. E aí ela foi criando o seu próprio manifesto ao longo dos anos, né? E foi uma história legal que quando, em 2016, se eu não me engano, foi quando a gente criou o manifesto, que tinha missão, visão, valores, aí entrando um pouco na coisa de desconstruir mitos, né? Porque, missão, visão, valores, eu acho que tudo bem, acho que legal as empresas terem e tudo mais, mas a gente entendia que, cara, não era aquilo que a gente queria, né? E o manifesto, até como propósito, veio a calhar ali, e eu sentei com o pessoal da Groove, na época, hoje a Rudu, que é uma empresa de marketing que trabalha com a gente desde o primeiro ano, tá há 12 anos com a gente. Sentei com o Alexandre Larotonda, em 5 minutos ele desenhou e escreveu o manifesto, assim, numa facilidade enorme, né? Porque era o que a gente era, né? Exato. E então a gente criou o manifesto. O manifesto hoje, ninguém precisa decorar, ninguém decora ele, eu não sei decorar, a não ser a Ana, a Ana Bonifácio da qualidade, que ela sabe decor em inglês, em português, em francês, etc. É um espetáculo ela. E que está com a gente também, a Aninha deve estar uns 7, 8 anos com a gente aí. E aí, então assim, e aí a gente vem mudando, desconstruindo mitos nesse sentido, né? Eu acho que com uma postura de negócio, começando lá na postura de negócio muito transparente, né? A nossa geração, né, Fernando? A nossa geração é uma geração que joga mais aberto, é uma geração que joga mais limpo, é uma geração que eu digo, não tem carta na manga. Eu nunca sento numa mesa de negociação com uma carta na manga com nossos clientes, entendeu? Eu sempre jogo aberto, o que eu consigo fazer é isso. Sim. Já perdi negócios por 0,5%, já perdi negócios por 1% e vou continuar perdendo negócio por isso. Porque vou perder com pessoas que talvez não entendam o modelo que a gente quer lidar, o modelo de negócio que a gente quer fazer. Que é, de fato, mais transparente, é de viabilizar o negócio dos nossos clientes, né? Então, e com isso você vai mudando e vai transformando e vai quebrando os mitos. Hoje a gente tem diversos clientes incorporadores que entenderam o modelo e eles vêm já desde o estudo de massa, né? Antes de comprar um terreno, eles vêm com a gente com o estudo de massa. Eu já faço um estudo paramétrico com um valor já muito próximo do que vai ser mesmo antes do desenvolvimento dos projetos. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho eficiente, né? A gente foi pioneiro na montagem, na criação das construtoras puras, né? Que a gente se considera uma construtora pura de terceiros, que não incorpora. Então a gente constrói para incorporadores que não constroem. E a gente foi pioneira em montar uma área um departamento de coordenação de projetos, tocado pela Nath, que vocês conhecem bem, superintendente, que faz todo esse trabalho de desenvolvimento antes de aprovar o projeto. Porque depois que o projeto está aprovado, o custo já está sacramentado, né? Então, com o nosso mercado, que é um mercado que o valor de venda limita, né? O preço de venda limita o negócio, a gente precisa ser muito eficiente em custo. Então, a gente vem fazendo esse trabalho desde lá de trás. E eu acho que tudo isso a gente vai acabando desconstruindo um pouco de mitos, essa jovialidade nossa, acho que vocês passam muito por isso. A gente é conhecido como os meninos da P4 no mercado. Assim como eram os meninos da XP também. Né? Então os meninos da P4, muita gente fala. É desafiador a gente sentar na mesa com grandes players, caras que estão há 40, 50, 60 anos no mercado.
e passar esse respeito, passar essa credibilidade, né? Hoje, acho que graças a Deus, a gente já tem... Hoje a P4 já entregou 54 empreendimentos, mais de 12 mil unidades, a gente está na 100ª obra nossa, estamos no 100º, 25º projeto, então, ou seja, em 12 anos, a gente já construiu uma história que a gente consegue hoje ter uma facilidade maior, mas... Com certeza. Eu posso dizer o mesmo aqui também, porque imagina, né? Estrutura é muito confiança acima de tudo, então é uma responsabilidade muito grande. Eu comparo até o nosso serviço aqui com o de medicina, médico, porque você dá a mesma importância. Se você for fazer uma cirurgia ou se eu for fazer um projeto estrutural, você busca realmente alguém que você confie muito. Sim. Então, você desbravar esse mercado é muito difícil também. Mas depois que você conquista um portfólio, uma carteira grande, aí você consegue, né, quebrar um pouco também essas barreiras. Mas é realmente com o tempo, fazendo um bom trabalho, que você chega lá, né? Não é fácil, não. Não, o nosso mercado é de empresas muito tradicionais, Sim. né? Sim. Construtoras, escritórios de projeto, incorporadoras e tudo mais. Então, a gente precisa, de fato, quebrar a barreira. Por outro lado, eu acho que a gente encontra muita gente, muito empresário, muito executivo da velha guarda, vamos dizer assim, que gosta da gente, gosta dessa juventude, gosta da inovação e é gostoso quando você encontra esse tipo de gente no caminho e você vê o que o cara... Muitas vezes, eu tenho diversos caras que eu converso de sucesso aí e o olho dele brilha quando eu converso com ele, porque ele se vê em mim há 30 anos atrás então tem esse lado positivo, né? E a gente tem que aproveitar esses caras aí e com sabedoria aprender com os erros deles, né? Pra gente não errar e eu sempre procuro fazer isso também. Tem os mentores, né? Exato. E você falou alguns números da P4 e são mais de 100 obras, então, 100 construções. Está chegando já entregou 54, são 12, 13 mil unidades e a gente está chegando hoje na 100ª obra em construção. E em metros quadrados você tem uma ideia de construídos? Metros quadrados está em 2 milhões e alguma coisa, não vou lembrar. No site tem, desculpa, agora você me pegou. Essa pergunta não estava no script. Essa não estava no script aí. Mas a gente pergunta porque a gente levantou quantos a gente já fez com a P4 já. Quanto? É um pouco mais de 1 milhão. Porra! É, bastante coisa. Cara, vocês fizeram... A gente deve estar chegando acho que em 3 mil, tá? Se eu não me engano. Alguma coisa desses 3 milhões. 3 milhões. 2 milhões e meio, 3 milhões. Vocês fizeram quase metade, hein? A gente fez quase metade. Muito bom, muito bom. Que bom. Bom, e Gustavo, o que você acha? Quais são os desafios aí do setor de construção atualmente, né? A gente já passou por alguns. Recentemente a gente teve a questão de inflação, né, dos insumos, aço, concreto, tudo subiu muito. O que você entende que hoje são os principais desafios que as construtoras estão enfrentando? Eu acho que, como você disse, durante a pandemia a gente sofreu muito com custo, né? Então, pra vocês terem uma ideia, em 3 anos aí depois da pandemia, o custo de obra subiu em média 50% a 55%. Então é muito difícil encaixar isso no mercado, né? Para você sair vendendo apartamento. Então a gente passou durante esses anos com esse desafio dos custos. Acho que a gente passou muito bem. E aí quando eu falo passou muito bem é porque assim, eu digo que na P4 a gente orça muito bem as obras. Aí depois nós temos um acompanhamento e desenvolvimento de projetos muito adequado de acordo com o orçamento. Né? Que vocês, com certeza a Nath e a Alice batem pesado em vocês aí para a gente seguir o que foi contratado, o que foi orçado, as taxas, etc. Os conceitos e tudo mais. E depois a gente executa muito conforme o que foi orçado. Né? Em um orçamento, você tem quantitativo, você tem preço unitário e você tem o conceito, a logística do canteiro, como é que você vai fazer, que tipo de equipamento você vai usar, cremalheira, grua, etc. e tal. Como é que você vai fazer as contenções, etc. Então, acho que a gente sempre estudou muito bem. O Felipe, nosso coordenador de orçamentos, um espetacular moleque, criado em casa, começou com a gente desde estagiário, junto com o Diego, nosso diretor comercial, o Thiago. Passa por todo mundo, os orçamentos passam por toda essa turma, né, antes de sair.
E a gente sempre estudou muito bem as obras, então a gente sempre orçou muito bem por estudar as obras, estudar as soluções, quantitativo sempre muito bem levantado. E aí o nosso problema foi só preço unitário, né? Eu brinco, orçamento é um monte de número errado que no final tem que dar certo. De fato não é, você pega orçamentos com 80, 90 páginas. Né? Então, como a gente sempre cuidou muito bem, porque muitas consultoras enfrentaram na pandemia, levantaram errado os projetos, não conceituaram da forma correta a logística, a operação do canteiro, etc. E aí, além desses dois problemas, o cara ainda tinha um problema de preço unitário para resolver. Né? E eu acho que o grande segredo nosso foi ter feito muito bem feito esses orçamentos e a gente só teve um problema para resolver, que era custo unitário. E a gente trabalhou e acho que passou muito bem. Agora, a gente vem num novo ciclo, num problema de mão de obra. Né? Então, um problema que era do pilar custo lá atrás, hoje é um problema do pilar prazo. Né? E o pilar prazo é o que a gente diz que é o mais importante. O pilar prazo ele traz o custo, né? Se atrasa a obra, seu custo indireto, etc. Ele traz qualidade, né? Porque também uma obra atrasada você começa a atropelar e etc. No final e não dá certo esse negócio. Né? Uma obra dentro do prazo é uma obra que tem macrofluxo, que tem terminabilidade, etc. A gente garante qualidade. E segurança do trabalho também por consequência. Então, hoje o desafio é prazo. Isso já tem um ano aí que a gente vem com... Dado ao volume de canteiros no mercado, a gente tem dificuldade de contratação de mão de obra. Né? Então, o grande desafio hoje é prazo por conta da escassez aí de mão de obra. E não é uma questão da P4, né? Não, tipo, é questão de geral. mercado. Questão Até de... a gente... Sim. Aqui, né? A gente conversou, a RM também. A gente acaba tendo que adotar algumas políticas aqui de ticket mínimo, né? Não dá para pegar todos os projetos porque falta engenheiro hoje. Nossa principal mão de obra é engenheiro, né? Então falta... E o ChatGPT ainda não... Inteligência artificial ainda não faz projeto estrutural. Então fica meio amarrado. É uma pena, porque assim, toda vez que o mercado imobiliário cresce no Brasil, a gente tem esse mesmo problema de mão de obra. Né? E a gente sempre está abaixo da produção que o Brasil precisa em termos de déficit, etc. E tal. Então é uma pena que a gente não consegue produzir o quanto a gente tem de demanda aí no país. No entanto, eu acho que esse problema vai piorar. Né? Porque muito da nossa mão de obra direta lá no canteiro é mão de obra que vem do Nordeste, etc. Com o desenvolvimento, graças a Deus e tudo mais do Nordeste. O pessoal está voltando. O pessoal está voltando. O pessoal começa a não ter mais aquele sonho de vir trabalhar em São Paulo. Né? Então... E o nosso mercado, infelizmente, tecnologicamente, ele não evolui na velocidade que a gente precisa. Então, isso acaba limitando a nossa produção. E é isso. E não tem muito o que fazer, cara. Assim, nós não temos tecnologia disponível em termos que sejam eficientes, sim, mas a conta não fecha ainda. Né? Então, em termos de custo... A gente, antes da pandemia, a gente estava estudando fazer pré-estrutura metálica. Estava desenvolvendo, o Inoi, um diretor nosso estava trabalhando em cima disso. De repente veio a pandemia, estourou o custo do aço, acabou o projeto. Então, acho que o grande desafio é isso. Respondendo a sua pergunta depois de uns 20 minutos aí. É que são muitos desafios, né? Eles não são simples. É mão de obra, cara. Mas realmente, isso é complicado. Acho que... A gente tem uma escassez, muita demanda, e isso acaba impactando os pilares. Porque a falta de mão de obra acaba inflacionando a mão de obra que você tem, então isso afeta custo diretamente, e prazo, qualidade, tudo isso é impactado, então é realmente um desafio que a gente tem que controlar, e não tem muito o que fazer, formar essa mão de obra. A gente até aqui mesmo, a gente falou, a gente não consegue pegar engenheiros prontos no mercado, então a gente chegou... A ideia da RM nem é crescer, só manter, porque a gente entendeu que não tem mais... A gente também. Não tem mais mão de obra. Então, a ideia é, se eu não consigo pegar de fora, vamos formar em casa. Então, o grande desafio, o desafio nosso é o mesmo. A solução que a gente identificou é formar uma academia de engenharia aqui dentro, desenvolver ainda melhor as pessoas. É isso. Só assim eu vou conseguir, porque de lá não tem. Mas concordo com você, esse é um grande desafio que a gente está vivendo.
Mas indo em paralelo com isso que você falou, com relação à orçamentação, para conseguir toda essa organização desde o início da obra até o final, entregar a chave para o cliente, enfim, quando finaliza a obra, está muito relacionado também com os parceiros que vocês escolhem, quem está do lado de vocês. E aí uma dúvida com relação aos parceiros, os critérios que vocês têm para escolher as pessoas que estão junto com vocês, tanto na obra quanto as pessoas que trabalham dentro da P4, mas principalmente parceiros de projetos que fornecem projeto estrutural, hidro e assim por diante. Tá. Primeiro falando de colaboradores, né? Acho que a partir do manifesto a gente acabou extraindo, a gente fala das 6 marcas da cultura da P4, né, que são hierarquia horizontalizada, transparência, resultados, colaboração, que mais? Transparência, resultado, hierarquia horizontalizada, colaboração, agilidade na tomada de decisão e, me ajudem, Nath, e surpreender positivamente. Né? Então são essas 6 marcas da cultura, são base para a gente contratar as pessoas, né? Além de outras soft skills lá que a gente tem dentro de uma métrica, que a gente procura contratar pessoas com esses valores aí, com essas soft skills. Isso a gente acaba nos ajudando a errar menos, né? E depois, se tiver oportunidade, eu falo um pouco da universidade corporativa que a gente está montando, focada em soft skills, inclusive, que vai focar em desenvolver ainda mais essas pessoas que já têm um pouco de habilidade comportamental positiva, né? Um pouco na linha da academia de vocês também. Dentro da P4, chama UniP4, vai ser lançado agora em agosto. Né? E focada em universidade corporativa, 70% focada em soft skills, 30% em hard skills. Perfeito. Né? Então, porque é uma outra coisa que a gente acredita muito, cara, que as pessoas precisam de soft skills, né? O restante ela corre atrás. A gente também. Na RM Academy, mais voltado para hard skills, né? A gente tem uma RM Academy aqui hoje que é 100% focada em hard skills. Cara, eu vou te falar, meu. Mas muito legal a ideia. A gente é foco total em soft, porque é um pouco diferente de vocês. Acho que de vocês, talvez, eu faria um 50-50. Muito técnico. Eu faria um 50-50, talvez. Mas o nosso é muito soft skills, né, cara? Tocar obra e tal, os engenheiros, mestres, enfim. E com relação aos parceiros, acho que a gente, ao longo desses anos todos, né, a gente veio conhecendo. Eu acho que a gente não tem uma métrica em termos de valores, mas a gente vai sentindo essa sinergia e provavelmente não, com certeza vocês tiveram essa sinergia de valores com a gente. Sim. E a gente vai criando mais confiança ainda na relação, na entrega e a gente vai experimentando, né? Eu acho que os parceiros chegam por indicação muitas vezes. A gente adora contratar por indicação, seja colaborador, seja parceiro, que é um outro ponto importante nosso. A gente sempre contratou por... Hoje a gente não consegue mais tanto, né? Porque o volume de contratações mensais são grandes, mas a gente sempre procura cargos essenciais de liderança, buscar contratar pessoas por indicação. Que já tem alguma referência. Tem referência. E para ver se os valores se adequam e tal. E os parceiros a mesma coisa. E depois, por experimentação, a gente vai né, evoluindo com os parceiros ou não. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Não só contratação, o time, que é óbvio que você precisa buscar pessoas com o mesmo e se identifiquem com a cultura, mas acho que a gente pode realmente estender isso para os parceiros. Sim. E não só os fornecedores, mas clientes. Então, a RM, a gente, como toda empresa, tem os fornecedores e os clientes. Eu acho que a gente tem que buscar clientes que a gente tem essa identificação e os fornecedores também. É a mesma coisa, porque se estiver muito fora da sua cultura, a chance de dar errado é muito grande. Tem uma coisa que eu falo na P4 que é engraçado, a gente não para pensar sobre isso, mas é verdade. Hoje a P4 tem 550 colaboradores próprios e a gente tem mais de 3.500 terceirizados. Então, ou seja, quase não, mais de 80% dos colaboradores da P4, vamos dizer assim, na verdade, o nosso negócio está na mão, 80% está na mão de terceiros. Não é verdade? Ou seja, nossas obras estão na mão 80% de terceiros. Obviamente que os nossos 20% são pessoas de liderança, que fazem a gestão, que gerenciam tal, os terceiros, mas, cara, esse pessoal está
tá fazendo o nosso negócio. Uhum. E o nosso sonho é um dia conseguir impactar esses caras com a nossa cultura. Só, cara, é um mercado maluco, que a gente sabe, né? De mão de obra, de empreiteiros e etc. Então, assim, tem um trabalho que a universidade vai fazer com esse pessoal, com vocês também, com os escritórios parceiros, etc. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, cara. Um trabalho de formiguinha pra gente tentar conscientizar, porque seria muito bom se todo mundo tivesse alinhado em termos de valores e cultura, na verdade. Sim. Todos os parceiros. Então, nem todo mundo vai estar, mas se você conseguir pelo menos um percentual alto, né? Quanto mais assertivo você for, melhor vai ser o resultado. 100% nunca vai ser possível, né? A gente tem um conselheiro aqui na RM, inclusive, que é o pai... Não sei se posso falar que é o pai do Soft Skills, mas... Mas no Brasil acho que é. É um grande defensor, que é o Vabo. Inclusive, ele tem curso de liderança no G4 Educação e tudo mais. Ele é conselheiro nosso aqui. Ele até, hoje, ele chama de People Skills. Porque de soft não tem nada, ele falou. É bem difícil. Exatamente. Não, eu não sou pai, mas eu levanto a bandeira de soft skills. Como a educação formal, se você pegar a educação formal hoje no mundo, pega as melhores escolas do mundo, Finlândia, Singapura, etc., eles estão muito voltados para soft skills. Né? Muito, muito voltados. Porque, de fato, cara, as pessoas que têm habilidades comportamentais, o cara que sabe o que quer da vida, o cara que levanta da cama de manhã e faz o que tem que ser feito, que tem senso de urgência, né, que tem vontade, que é proativo. Esse cara, ele vai buscar a hard que ele precisa para aquele momento. Sim. A hard que ele quer fazer. Você treina. É isso. Então a gente tá focado nisso. Como eu vejo que a educação formal também está indo para esse caminho. Eu acho que tem Eu conversei um tempo atrás com um dono de um grande grupo de educação aqui no Brasil. E ele falou, Gustavo, eu falei, por que vocês já não foram? Tipo assim, por que vocês já não foram direto para soft skills, cara? Não viraram? Porque é comum a gente falar que os melhores alunos da nossa sala não são os melhores profissionais de hoje em dia. A gente não fala isso o tempo todo. Cara, precisamos resolver esse problema, cara. Não dá para ser incoerente assim, na verdade. E aí eu perguntei, fiz essa pergunta para ele. Eu falei, e aí, bicho? E aí ele falou, cara, tem uma quebra de paradigma muito grande que a gente tem que fazer. Porque, imagina se eu começar a parar de dar aula de matemática na escola. Estou exagerando, né? Mas se eu parar de dar aula de ciências, os pais não vão colocar o aluno na minha escola. Não dá para mudar. Agora, eu coloquei meus filhos, eu tenho 3 filhos. O Theo de 6, a Anne de 9 e o Luca de 11. E eu coloquei eles numa escola muito mais construtivista, uma escola que olha mais para as pessoas, uma escola que prepara esse lado de soft skills muito mais. Não é uma escola conhecida como grande aprovadora de alunos no vestibular, mas, na minha opinião, é uma escola formadora de cidadãos, né? Que tem uma visão muito mais humana das coisas, das pessoas. Então, eu estou apostando no que eu acredito soft skills. E cada vez mais as habilidades exigidas para o profissional de hoje, do futuro, são cara. Comportamentais. Tenho dúvida. Eu não lembro nem como calculo uma viga, tá? Eu também não, que faz tempo que eu não calculo. Eu também não. Você vê até você, que agora está no comercial, né? Então, assim, cara, o quanto a gente usa, o quanto isso fez parte. Acho que nós que somos engenheiros, a faculdade foi uma grande desenvolvedora de habilidade, como se diz, que a gente fala até na faculdade, da gente conseguir raciocínio lógico, raciocínio mais rápido, etc. Então ela serviu aqueles livros de física. Você não entendia para que servia, era para isso. Para isso ajudou, pelo menos. Para isso ajudou, exatamente. No fim, trabalhou o lado de soft skills nosso. Exatamente. Muito bom. Imagina a gente aqui, que é tudo engenheiro de cálculo. Soft skills para quê, né? O pessoal fala. Mas é muito importante. Bom, que mais, Isa? E aí, acho que a última pergunta que a gente tem é com relação a projetos. Os projetos de vocês, se tem algum projeto que vocês fizeram, ou agora por último, ou é algum projeto muito importante para vocês dentro da P4 que tenha tido algum tipo de inovação, ou enfim, algo desafiador. Algo desafiador que tenha marcado realmente vocês lá dentro da P4. Eu acho que tem alguns marcos, né, na história da P4, né? Eu acho que em 2012, lá uma das primeiras obras, logo de cara, as 3 primeiras obras da P4, a gente pegou 3 obras com selo Aqua.
3 obras comerciais com selo Aqua. Uma delas, o Air Offices, era o prédio mais alto de Barueri, de Alphaville, com 42 pavimentos, etc e tal. Então a gente já começou a vida desafiadora, fora o ciclicismo do nosso mercado, né? Que a gente começou numa crise em 2011. Tava terrível essa e nos 12 anos a gente passou por 4 crises. Nossa. Os caras achavam que você era maluco, né? Exato. Então, assim, vocês também, né? Talvez a gente seja um pouco, né? Exato, a gente é. Então, acho que já começou, são alguns marcos, né, que eu quero te passar. Então, começou com aqueles 3 comerciais com selo Aqua, né? Então, assim, uma costura nova, de cara, entregar selo Aqua e tal. Depois, em 2016, vocês participaram, que eu acho que foi esse projeto, que foi a abertura de portas pra gente aí no econômico, as 800 unidades e tudo mais. Depois, em 2018, veio o Aquapark, que eu acho que vocês fizeram. Não, o Aqua não foi a gente. Não foi? Não, mas é um projeto convencional. Quando a gente chegou, já tinha um projeto. Mas um projeto, assim, gigantesco. Eu acho que, assim... Tem uma piscina enorme. Eu arrisco dizer que é o maior prédio residencial do Brasil, numa torre só. São 650... alto, não são 40? São 45 pavimentos, com 653 unidades numa torre só. É muito... Então, assim, é gigantesco. A gente colocou em túnel de vento e etc. Vem um outro grande agora que tem que ser de vocês, hein, poxa. O Oasis, que também é da Spitalete, do pessoal lá de Alphaville, que também é um monstro, é gigantesco o empreendimento. Que eu acho que é o nosso novo grande desafio agora, é o Oasis. Tem Dom José também, tem bastante desafio, viu? Não Legal. falta, né? É isso aí. Hoje, as meninas de projetos lá devem estar tocando aí em torno de uns 80 projetos, mais ou menos, entre obras finalizando, em andamento e futuras obras, né? Então, tem bastante desafio. Que bom, né? Conte com a gente aí para isso. Já orçamos esses daí, né? Eu sempre troco o... Sim, A Rita tá aqui do comercial, já anotou todos os nomes para ver se já tá... né? Bom. E aí? Você ia falar das Burning Questions? Antes... Antes eu queria só Pode perguntar falar. também pro Gustavo. A gente falou muito, né, dos desafios e tudo mais, mas e o futuro, né? O que vocês estão vendo para P4? Onde vocês querem chegar? Quais são as próximas metas? O que vocês querem fazer? Cara, hoje, acho que assim, tudo que aconteceu até hoje, há quem diga que o P4 cresceu muito rápido e tal, a gente não acredita. Acho que foi rápido, mas sem pular degraus, a gente sempre diz lá, né? Foi rápido porque a gente é rápido, porque a gente é veloz, porque a gente gosta de desafio e etc. E a gente nunca pulou degraus. Agora, eu acho que a gente já criou, e a gente queria tudo isso para que a gente criasse um corpo de empresa, né, que tivesse condição de criar a universidade corporativa. Hoje a P4 tem o Instituto P4, a gente doa 2% do lucro líquido para a educação de crianças, soft skill de crianças carentes. Ótimo. Então, assim... Fazendo a diferença. Né? Exato, impactando a comunidade. Então, assim, a gente precisava dar esse salto, precisava crescer dessa forma, para que a gente tivesse uma robustez de empresa, para a gente conseguir realizar todos esses propósitos aí, né? E atingido isso, eu acho que hoje a gente está numa fase de amadurecimento, né? A gente não quer crescer mais que isso, a gente quer se manter nesse patamar que a gente atingiu um equilíbrio eficiente como empresa, a gente acredita, né? Então a gente está nesse pé. O nosso mercado é um mercado que não dá para sair crescendo, não dá para virar unicórnio, né? Infelizmente não dá para ganhar escala no mercado da construção. Não é escalável. Não é escalável. No máximo você ganha produtividade, mas não é escalável. A gente viu as grandes consultoras quando fizeram os IPOs, saíram para o Brasil afora, aí, escalando e caíram todas, né, infelizmente. Então, eu acho que a gente não consegue escalar. Então, eu acho que a gente tem que escalar melhores negócios, melhores parceiros, desenvolvimento das pessoas, impacto positivo na vida das pessoas. A gente fala muito de impacto positivo na vida das pessoas na P4, porque a gente acredita que pessoas satisfeitas dão resultados incríveis.
né? Então, eu acho que é isso. É muito mais nesse sentido que a gente vai crescer de eficiência, etc., do que em volume de negócio, né? Uhum. Não, perfeito. Muito Acho que legal. está muito próximo do que a gente está também aqui, entende como desafio e metas para a RM+. Tem um momento especial aqui, ó. A Rita tá ansiosa. Tem mais um... Quer anunciar, Isa? Posso anunciar. Agora eu fiquei curioso. A gente tá muito feliz de receber. Eu não me preparei para essas coisas, né, meu? Poxa, estão me pegando de surpresa. É coisa boa, tá tudo bem. A gente tá muito feliz, de verdade, de receber vocês aqui, obrigado. Todos vocês. A gente estava ansioso para receber vocês já, preparando tudo para que fosse um tempo legal, que a gente pudesse trocar experiências, que a gente pudesse aprender com vocês e também compartilhar um pouco de tudo que aconteceu com a gente. Aprendi bastante também. E a gente também, muito. E é muito legal ver essa sinergia, a questão de inovação, de sermos, né, duas empresas jovens, assim, e crescendo tanto, a RM cresceu muito nos últimos anos. Vocês hoje são a 5ª maior construtora? De São Paulo, então, e a 8ª do Brasil. E a 8ª do Brasil em 12 anos, né? Então, se a gente comparar com outras, é um crescimento absurdo, assim. E pra gente é muito importante vocês estarem aqui, porque a Rita teve uma ideia excelente, que a gente... O Fernando comentou com você no começo, perguntou quantos metros quadrados vocês já fizeram, você falou quase 3 milhões. E a gente fez o levantamento com a Rita lá e a gente chegou, que a gente já passou do 1 milhão. Ninguém melhor do que a Rita para entregar. Ela fez questão de estar aqui. Então, como vocês bateram já 1 milhão de metros quadrados projetados com a gente, né? A gente resolveu fazer esse presente para vocês. Tá. Posso abrir? Por favor. A gente está entregando para você, mas é para todo o time P4. Claro. Tudo. E esse presente conta muito até da trajetória dessa parceria da P4 com a RM. Sim. As duas empresas ganharam... Caraca, que espetáculo, hein? Maravilhoso. Onde que eu mostro a câmera ali? Olha, que lindo. 1 milhão de metros quadrados. Pra cima. Obrigado, muito bom. Olha só. Primeiro que a gente entrega, acho que a ideia da Rita e em colaboração Curiosidade, com o time de foi o primeiro 1 milhão de metros quadrados com cliente? Foi. Sim. Exatamente. Que honra. Obrigado. Então, assim como o YouTube fornece as placas de visualizações, de seguidores... A gente criou a nossa de metros quadrados. O nosso é em metros quadrados. Não, que é a melhor forma de ganhar o cliente? Fazer um podcast com o cliente. Os caras estão desconstruindo mitos, né? Muito bom. Parabéns. É uma forma de a gente agradecer, né, cara? Sim. A parceria, tudo que a gente desenvolveu juntos. Vou levar pra Nath, pra Alice, que elas são donas desse presente. Com certeza. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. E agora, então, para encerrar, né, Isa? Vamos lá. Todo final de podcast, a gente faz uma brincadeira que a gente chama de Burning Questions. Então, eu vou soltar pra você uma cor, e aí você me responde a cor que vier na sua cabeça. Mas vão ser coisas aleatórias. De novo, Vamos que vamos. Por exemplo, um livro. Não precisa ser de engenharia, pode ser de... Flow, que eu tô lendo agora. Flow, legal. Um hobby. Rally. Rally? Esse é diferente. Um filme. Ai, filme? Será que eu não sou muito desse filme, viu? Pode ser série. Mas vou pegar o que eu li que eu assisti recentemente, o do Jordan Ware. Ware. Legal. Muito legal. Legal. Você assistiu já, Isa? Esse eu nunca vi. Eu vi o trailer já. Bem legal. Vale a pena assistir. Vou assistir. A história é bem boa. legal. Boa. E a última coisa é uma palavra final para o público. Se tiver alguma coisa para deixar de aprendizado que vocês já tiveram na P4, que hoje o nosso público é engenheiros e arquitetos, né? Então, se tiver uma mensagem para passar para eles. Mensagem para nossos engenheiros e arquitetos. Eu vou aproveitar emendar um pouquinho para os empreendedores, né? Eu acho que engenheiros e arquitetos que são empreendedores, eu acho que a P4 é um exemplo aí de garra, de vontade, né? Eu digo que eu lá no começo, hoje eu sou um pinguinho desse tamanho dentro da empresa, tem 550 pessoas que tocam essa empresa, que fazem o negócio acontecer, mas tudo começou com muita vontade lá atrás, com muita garra, com muita raça, a única coisa que eu tinha, né? Nunca fui um cara inteligente, nunca fui um cara o melhor da sala, nem nada disso, mas nunca me faltou garra e vontade. E eu acho que é isso que eu gostaria de deixar como um exemplo, né?
tenham vontade, tenham garra, tracem seus objetivos, corram atrás, que o céu de fato é o limite, né? Só depende de cada um de nós. E o Instituto P4 é muito focado nisso, de dar essa esperança para crianças carentes, que muitas vezes não têm essa esperança, só que elas podem, elas têm dentro dela raça, vontade, inteligência, etc. Só que elas não conseguem visualizar o quanto elas podem. Então eu queria muito mais nesse sentido de abrir a visão de vocês e dizer que todos podem, né, ir longe. E é isso. Boa, muito tá bom. bom? É o espírito empreendedor de cair, apanhar, mas levantar e seguir em frente. É isso aí. E apanha. E se prepare que apanha muito. Apanha muito, é. Muito. Apanha muito. Muito bom, Gustavo. E parabéns pelo trabalho da P4, por tudo que vocês estão parabéns fazendo. Vocês também. Todas as iniciativas, não só dentro da engenharia da construção, mas também com a sociedade, o Instituto P4, a P4, como é que chama a academia que vocês estão chamando? UniP4, Universidade Corporativa. Poxa, então todas essas iniciativas também olhando o lado humano. É isso. Vocês estão de parabéns, são referência para nós e acho que para muitos outros empreendedores, outras construtoras no Brasil. Então, de novo, obrigado pela presença. Não é fácil a gente trazer o CEO da P4. Até parece. É uma honra. Os meninos da P4 aqui. Então, pra gente é um privilégio e a gente só pode agradecer. Com certeza. Obrigada, Gustavo, meninas, por virem também. A gente ficou muito feliz de receber vocês aqui, de verdade. Para celebrar juntos, né? Mais um marco aí na história das duas empresas. Isso aí. E é isso, então. Agora a gente vai para nossa reunião com Exato. eles aqui. Que a gente emendou no meio da reunião um podcast. A gente tô querendo fechar negócio agora. Agora a gente vai negociar algumas propostas. Isso é preparar um cliente para fechar negócio. E pessoal que nos acompanhou até agora, espero que vocês tenham gostado e até o próximo RMcast. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau.